Mas, cara, essa é a pesquisa que deixou o governo preocupado, hein, cara? O governo ficou deveras ali, bicho... Mal. Ficou mal. Caiu, assim, um balde de água fria nos caras. Crescimento de Renan Santos entre jovens acende alerta do governo Lula. Pesquisa Atlas Intel mostra que o presidente Lula registrou aumento de 14 pontos na desaprovação entre essa faixa do eleitorado. Tá na tela para as pessoas ou você só tá lendo? Tá na tela para as pessoas. Tá. Boa. É que vocês estão sem retorno, né? É. Por que vocês estão sem retorno? Não sei. Também não sei. Não faço a menor ideia porque vocês estão sem. Mas vocês estão me vendo, né? Estamos vendo você estamos e a vendo só você e a tela ali. do lado de cima. E estão perguntando cadê o Live Pix. Que Live Pix? Não sei. Não tem Live Pix aí nessa live? Não, estão falando cadê o Live Pix. Não tem Live Pix. Ó, o crescimento de um dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto entre a faixa do eleitorado mais jovem, de 16 a 24 anos, acendeu alerta no governo Lula. Pesquisa do Atlas Intel, divulgada blá 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 blá. Aqui. O presidente do partido Missão, pré-candidato Renan Santos, o brabo, foi o que mais avançou entre os jovens, registrando um crescimento de 8,8 pontos, cara. Nossa senhora. Ele passou de 15,9 em fevereiro para 24,7 em março. É absurdo. Inacreditável, né? Absurdo. Ó, o senador Flávio Bolsonaro também teve crescimento nesse período, de 29,4 para 37,1, aumento de 7,7. Renan cresceu mais que o dobro. Lula, por sua vez, passou de 24,2 para 28,6 em março entre os jovens, mas chamou atenção pelo salto na desaprovação, que aumentou 14 pontos. Além disso, como a coluna mostrou, o petista também registrou maior desaprovação entre os idosos, passando de 39,2 para 50. E isso aqui é... Os velhos. E a grande parte, se a gente olhar nas outras pesquisas, a gente já discutiu isso aqui, né? Que grande parte do bolsão que consolida o petismo é o cara velho. Sim, que está recebendo aposentadoria, né? Ou então a mãe solteira que está recebendo benefício. Sim. Então... Mas tem uma desproporcionalidade, a gente fala do tiozão e a tiazona do Zap, mas tem uma desproporcionalidade do eleitor velho do Lula. Sim, né? sim, exato. Eu vou deixar vocês analisando a pesquisa, eu preciso de 10 minutos, tá, senhor? Tá bom. Tá bom. Eu volto. Ok. Eu comando? Você Pode. comanda a live. Boa, comanda então, aí. A Pardinha vai comandar. Tá. Então, assim, tem uma representação muito desigual, como a gente fala, né? Parte do problema é esse boomer. Você tem algumas distorções. O eleitor arquetípico do Bolsonaro não é um idoso, por incrível que pareça, assim. Sim. É um sujeito de uns 40 anos aí, entendeu? Um jovem idoso. Exato. Um cara que é jovem há mais tempo ou idoso há menos tempo, assim. Exato. Então a gente fala assim, não, porque na passeata do Bolsonaro só tem velho e tal, e não sei o quê. E vai, de fato, nas manifestações, o público mais velho é mais engajado. Mas se a gente for olhar verdadeiramente assim nessa faixa etária, cara, quem tem mais apelo com os mais idosos não é o Bolsonaro, é o Lula. O apelo mais fiel assim do Bolsonaro é essa galera mais ou menos na faixa dos 40 anos. Tem assim. duas distorções, né, de lulista, dois bolsões de lulistas, que são os velhos e as mulheres jovens, que também são bastante de esquerda, tem diminuído, mas ainda são mais à esquerda. Mas aí tem uma diferença também. Eu acho que essas mulheres jovens, elas não estão também... Elas não vão no Lula meio que empolgadas, sabe? Assim, batendo no peito e falando, porra, sou Lula mesmo e tal. É meio que por elas acharem a direita majoritária uma coisa meio tosca, assim. E eu acho que acaba sobrando, e mulher já tende a ser meio progressista mesmo, então acaba indo pro Lula. E por isso que essa cagada aí da Erika Hilton na Comissão da Mulher, eu acho que foi um BO pra eles. Isso vai tirar voto do Lula, tá? Esse que é o lance. Lula, isso aí pra mim foi assim, Erika Hilton... Camisa 10. De um jeito meio... Cara, talvez até meio narcisista, assim, mas batendo e falando, pô, vou aumentar aqui a minha fatia do eleitorado, que vai ser minoritário de qualquer jeito, e fudendo o Lula na majoritária, cara. Pau no cu das imbecis. Né? Se eu fosse um petista agora, eu estaria muito bravo com o que rolou, cara, envolvendo a Erika Hilton ali. Eles estão se fudendo com umas coisas assim que são externalidades, né? Por exemplo, a questão do Banco Master, que apesar de ter o início lá com o PT da Bahia,
não está sendo vinculado isso. Então as pessoas pensam assim, Banco Master, mas a vinculação do Banco Master está sendo feita por todo mundo muito mais com o Centrão e um pouco da direita do que com o PT de fato, como deveria ser, pela gênese, está lá bem concentrada, né, o PT pariu, né, eu fiz até um vídeo sobre isso, o PT pariu o Banco Master, nesse sentido que eles injetam o primeiro capital, que depois possibilita o Banco Master aí alçar golpes maiores, mas isso não está, mas mesmo assim, como as pessoas vivem de impressões e percepções, o fato do escândalo estar estourando no governo Lula, já meio que vai contra quem tá aí. Já vai exatamente, é o que eu ia comentar. A outra coisa é a guerra, né? E, o preço do diesel tá absurdo. Sim. E isso, todo mundo bota a culpa no presidente, fala, filha da puta, culpa do presidente. E então eles estão se ferrando por causa disso. E agora essas questões, né? Fora todas as questões aí que são cagadas deles mesmos, questões de imposto, todas aquelas merdas que o Haddad fez, taxa de blusinha. Assim, agora estamos perdendo apoio entre os jovens. Já sei, taxem as placas da Nvidia. É isso que vai funcionar. Vocês acham que o que está acontecendo com o Ratinho Júnior, com o Lulinha, né, sobre o caso dele no INSS, faz o Lula perder voto? Eu não sei se o eleitor que ainda vota no Lula nessa altura do campeonato vai deixar de votar por isso. Sabe? Faz ele perder, mas deixa mais difícil aquele cara... A conversão, né? Aquele cara nem Lula nem Bolsonaro, que é bem desideologizado, tipo, ir pro Lula. O petista, assim, o petista já matou coisa pior no peito. Cara, né? eu acho que o petista já viu coisa pior e matou no peito. O cara que ele tá confuso, ele não vota no Lula. Acho que o cara que ele tá confuso, ele não vota no Lula, porque já assistiu muitos governos Lula. Então, eu acho que, tipo assim... É uma coisa muito difícil que a Dilma conseguiu fazer e o Lula não está conseguindo fazer, que era assim, se lembrar naquela eleição da Dilma, a Dilma fez uma campanha de oposição sendo situação. Vocês lembram disso? Sim, sim. Mas ela fez uma oposição, assim... uma campanha como se ela fosse oposição, apesar de ser uma continuidade, né? Ela falava mal do governo anterior e falava que ia melhorar as coisas e fazer. O Lula não tá conseguindo isso e, cara, e nem tem como, né? Os caras governam o Brasil. Exatamente isso, né? Tipo, cara, não tem como você não falar que... Coloquem a gente agora que a gente vai resolver. Resolver o quê, velho? Você já tá aí, meu. Já tá aí há 20 anos. Eu cresci no Brasil só vendo você aí, velho. Sim. E tá uma merda. Exato. E tá uma merda. Então, assim, não tem o que falar. Não tem. Tirando a galera que recebe Bolsa Família, que esse cara, né? Esse cara fala assim, pô, o Lula resolveu a minha vida. Tirando esse... Não, e nem é a galera sendo fidelizada de agora. É a galera, cara, lá do primeiro governo do Lula. Tanto é que são os mais idosos. Que assim, o cara ainda lembra que ele recebeu Minha Casa Minha Vida e tem aquela gratidão ali com o Lula meio como uma figura paternalista e tal. Mas não é nem o Bolsa Família de agora, já não tá fidelizando esses caras. Porque esse cara, ele foi sustentado pelo Lula por uma geração. Sim. 20 anos é praticamente... Às vezes mais de uma geração, não, às vezes já tá passando. 20 anos de programa é praticamente uma geração inteira. Né? O cara passou, mamando 20 anos num programa que deveria ser uma ajuda temporária. Uma ajuda temporária, um programa de entrada e saída. O cara tá há 20 anos, então esse cara entende que, em alguma medida, a vida dele melhorou. Mas todo mundo que tá pagando essa conta tá puto. E aí, como é que você vai virar pra esse cara e falar, não, vota em mim que agora eu vou resolver. Agora eu vou resolver. E também, ele não tem mais aquele trunfo do... Você vai ser feliz de novo igual era no meu governo, entendeu? Ele conseguiu provar que era realmente a sorte do boom das commodities pra todo mundo que ainda tinha alguma dúvida. Ele não tem mais aquele negócio da memória afetiva relacionada picanha, com da cervejinha. Ele não vai conseguir trazer a picanha e a cervejinha, né? Tipo, ele vai falar, olha... Nos últimos 4 anos não deu pra você comer picanha, mas agora vai. Também não vai colar. Então eu tô muito curioso, inclusive, pra ver, tipo assim, o que vai ser a campanha. Porque, beleza, vai falar que vai defender a democracia de novo, do Flávio? Puta, não tem mesmo apelo. E não tem mais o Xandão ilibado ali que existia antes, né? Porque agora já tá meio... Né? Vamos lá, né? Tô falando como ironia. Obviamente o Xandão sempre foi um cara bem duvidoso ali, pra dizer o mínimo, né? Pelo menos dizendo algo que eu espero quando eu vou acordar com alguém do Ministério Público batendo na minha porta, né? Mas, cara, agora tá meio que escancarado, assim, a situação. O STF tá com a moral muito baixa, então
cara, tá complicado. E não dá pra falar que o moribundo do Bolsonaro pai vai ameaçar a democracia, né? Pelo amor de não Deus. tem como mais, assim. O fiador de tudo que o Xandão fazia acabou, né? Foi no final, cara, foi uma vitória meio anticlimática pro próprio Xandão, assim, sabe? Pega mal, o inimigo existencial dele é o Bolsonaro. Só que se ele tá derrotando esse inimigo tá cada vez mais fragilizado, meio que ele perde até um pouco dessa honra de batalha, assim, sabe? Tipo, pô, o cara tá mal, tá com a saúde toda zoada, continua batendo nele. Ele, até pra quem apoiou ele, isso aí meio que, sabe, vai tirando um pouco dessa glória ali que ele tinha, dessa construção. E ele também vai perdendo, a utilidade dele pro sistema que alçou ele até onde ele tá, né? Então, ele foi instrumentalizado e já cumpriu a missão da galera que a gente empoderou. E aí agora, entendeu? Então, enfim. Quer seguir aí a pesquisa? Vamos passar aí? Vamos seguir. Então, a aprovação, isso é nítido. Eu acho que eles não estavam esperando que a aprovação deles estivesse caindo tão rápido, né? Pelo contrário, se a gente lembrar, há 2 meses atrás, a percepção que o mercado falava e que os próprios petistas acreditavam era Lula no primeiro turno. Você lembra, né? Lembro. Gente, analista de mercado metendo Lula no primeiro turno, gente grande, não era... O que eu sempre achei uma maluquice. Eu também. Esse cara não ganhou o primeiro turno nem em 2006. Primeiro turno né? é fora do normal. Sim. E a galera aqui no chat, eles até perguntaram, tipo assim, se agora, né, com essa rejeição do Lula, se é possível haver um segundo turno Renan e Flávio. Acho que se continuar assim, acho que talvez. Cara, possível mas é difícil. Eu acho difícil. bem difícil o Brasil também. ainda é muito polarizado. A esquerda ainda é forte. Tem uma base de eleitores consolidada, assim, que... Porque o Lula não tá disputando com ninguém na esquerda, né? Exatamente. Ele tá sozinho. Isso. O eleitor dele já é dele. E, tipo assim, ninguém tira o eleitor dele. E assim, isso, inclusive, a gente estava conversando isso ontem, que pode pintar um cenário de debate aonde só vá pro debate o Renan e o Aldo Rebelo. Exato. Que vai ser um negócio bizarro. Não tem muito porque o Lula querer se colocar no debate agora. Primeiro né? turno. Ele já vai pro segundo mesmo, então... Exato. Pra que ele vai se colocar ali, né? A não ser que comece a cair muito a rejeição dele. É bem difícil isso acontecer. Ele tipo não ir pro debate? Eu acho, tipo assim, dele cair muito ao ponto dele precisaria. Porque ele não tá disputando esse eleitorado com mais ninguém, né? Então... E eu acho que se ele começa a cair muito, é mais fácil ele colocar o Haddad no lugar dele do que ele acionar um botão, tipo assim, oh meu Deus, vou para o debate aqui com os meus 80 anos conquistar novos eleitores. Eu não tenho uma alma no Brasil que não conheça Lula. O Bisotto é dessa tese do Haddad, que o candidato, na verdade, é o Haddad, né? E ele jura que o candidato é o Haddad. Eu não sei, as outras pessoas que eu tenho falado, todo mundo diz assim, olha, é o Lula, tem muita gente mamando na teta do PT, e essa galera que tá mamando na teta do PT, tipo assim, se tiver uma chance de ganhar, essa galera vai empurrar o velho ladeira acima no que precisar. Um morto muito louco, né? Morto muito louco. A marionete do Lula, assim, dá um sorriso agora, mexendo os braços dele assim. Eu acho que se eles lançarem o Haddad, é extrema burrice. Tipo assim, não é como se a gente não tivesse experimentado essa tentativa antes. Não é extrema burrice, seria É que eu acho que é meio já... Eu acho que, na verdade, o lance do Haddad não é que... Tipo, o Haddad ele já seria meio que consequência, não seria causa, entendeu? Então seria a consequência deles já estarem na expectativa que não dá pra ganhar, e aí pra poupar o Lula lançam ele. Eu não acho que seria assim, vamos escolher quem vai melhor, Lula ou Haddad. O Haddad já é assim, caso já esteja B. dado que eles não vão bem, entendeu? Sim, mas aí é assumir derrota e quando você tem uma máquina... E eu acho improvável. Tipo assim, eu acho improvável. Não sei. Tanto é que com o Lula caindo no Polymarket, o Haddad vai subindo. É o que tá rolando ali. Exato. A tese deles é essa, né? É comparar a rejeição, acreditar que a rejeição do Haddad é menor que a do Lula, então ele conseguiria reverter. Cara, mas eu acho muito difícil achar que o Haddad é mais competitivo que o Lula. Exatamente. Não acho que ele vai ser mais competitivo, não. Pra mim é um pra perder. É assim, é só... Ele é pra perder. Não é causa, é consequência deles já assumirem que vão perder, então já lança ele, assim. Exatamente. Tanto é que o próximo slide aí da pesquisa, acho que ele mostra essa evolução aí de aprovação e desaprovação. Você consegue mexer aí pra gente? Mostrar o próximo? Aí, ó. Que foi lá em
no começo do ano passado teve aquela inflação muito grande de alimentos, né? Sim. Então em janeiro de 2025 a desaprovação do Lula foi Você lá pra consegue cima. enxergar os anos ali? Eu tô... Não, mas eu vi essa pesquisa. Eu sei que um dos áudios ali de desaprovação do Lula, naquela boca de jacaré que tinha sido aberta ali, com a aprovação do Lula caindo lá atrás, Ali no foi em janeiro. 54%. Sim, salvo engano, sim. Tá. Você consegue ver aí, operador? É isso mesmo? Ali, aquele 54%, que ano que é? É janeiro de Esse primeiro 2025 ou é aqui? outubro? De... Isso é março de 2025. É março. Porque por causa disso, em janeiro teve uma Aí teve inflação esse muito grande de pico, alimentos. caiu... Porque aí ele foi caindo a desaprovação quando teve o lance lá com o Eduardo Bolsonaro e tal. Ali, aquele começo do ano ali, com aquele pico de desaprovação, foi a época do trade Tarcísio. Foi a época que todo mundo falava que já tava ganha a eleição pro Tarcísio. E agora, cara, tá tão ruim quanto tava antes, só que com alguns desgastes a mais, né? Agora já tem caso do Banco Master, agora o STF já não tá mais intocável igual ele tava antes, já tá abrindo, né? Tá. Exato. Esse gráfico aí, você shorta ou você dá long nele? Em quem ali? Galera, não dá pra no dar desaprova, zoom, tá? no desaprova. Você compra ou vende Quais no as desaprova? informações? Cara, eu acho que essa desaprovação aí tende a subir, viu? Tá no teto, tá no teto. Você tá fala no lá, ó, tá no teto, return to the mean ali. Fazer análise técnica aí, a resistência, vai ver o volume ali. A bandeira ali, a banda de Boilinger tá lá embaixo, a banda de Boilinger Mas ali. o lance é que, na real, se isso aí se refletir na urna, nem precisa mais aumentar a desaprovação, né? Sim, sim. Isso já é uma derrota colocada aí, se refletir na urna, né, obviamente. Aí pra baixo aí acho que já tem os cenários, ou não? Vai ter o breakdown, aí aprovação por idade, aquilo que a gente já falou, vai ter os idosos, aí avaliação ruim ou péssimo. Eu acho que fica só nessa avaliação. É só aqui dele, é não. sobre O que é homem, mulher. o gráfico anterior? Ruim, péssimo, ótimo, bom e regular do Lula. Aí é a mesma coisa, né? Abrindo de novo, né? Aí vai ter por faixa etária e tal, e aí o próximo é a repetição do cenário de 2022. Que não é, Ciro Gomes não é candidato, não faz sentido. Nem a Tebet. Não tem muita coisa pra ver aí, eu acho. Opa. O Outros, ele teve uma leve subida ali, mas eu honestamente acho muito pequeno. Acho que nem tem como tirar muita conclusão ali disso, sinceramente. Sim. Esse também o Jair não é candidato, então não quer dizer nada. Pode passar aí, vamos pro Vocês primeiro que sabem, cenário vocês vão mandando. do primeiro turno, esse aí. Aí o homem com leite atrás. Não, o leite não tá nessa, o leite não tá nessa. Tá sem leite. Cara, mas Tava em... olha só, 2 meses atrás ele tava em 2,9 nisso aí, tá? Com o não, eu acho que não tinha o Flávio ainda, vai. Ou se tinha, o cenário principal que tava sendo colocado era ainda com o Tarcísio. Naquela Atlas que o Renan saiu com 2,9 e o Caiado também tava com 2,9. Eu lembro bem disso. E aí depois vinha o Zema e o Leite e tal e tudo mais. Não lembro também se tinha o Aldo. Mas, cara, impressionante isso aí. É surreal. O fato da gente estar na frente dos governadores. Isso é muito legal, tá? E dizem que o Caiado ele é forte lá no estado dele, né? Em Goiás, muito. Sim. O Caiado fez um trabalho legal lá, é bem reconhecido. Não é só máquina, né? Eu acho que ele é dos governadores, talvez, desses de direita aí, o com a maior aprovação, provavelmente. Sim. Mas então, se a gente pensa num cenário assim, né? Digamos, esse cenário aí. Lula ou Haddad candidato, eu acho provavelmente o Lula, Flávio candidato, Renan Santos, Caiado não sai candidato, Romeu Zema provavelmente sai a Senado, fechando com o PL, tem gente que diz que ele está pleiteando a vice, tem gente que diz que não, que ele vai sair senador mesmo, mas a chance do Novo fechar com o PL é muito grande. E aí vai sobrar o Aldo, o Renan, o Flávio e o Lula. Né? E aí o Lula não precisa dividir voto de primeiro turno com ninguém. O Flávio, talvez a equipe de campanha dele faça um cálculo que assim, cara, eu vou pro debate, eu, Renan e Aldo, o Renan vai me trucidar, eu perco mais indo pro debate do que não indo, porque o Renan vai ficar disputando meu eleitor comigo. Então... Exato, a não ser que a disputa já esteja dada, entendeu? Tipo um Renan assim com 15% e um Flávio com 30%, entendeu? Tô falando nesse cenário. Digamos que assim, o Flávio pro debate, começou a campanha nesse cenário, o Flávio vai falar, não vou pro debate, e aí o debate seria uma coisa bizarra. Eu acho que ele vai estar correto. No lugar dele eu também não iria pro debate, se eu fosse Flávio nessa situação aí. E aí o debate seria Renan e Aldo.
Seria engraçado. Não, isso é ridículo. bem- é uma difícil. falta de comprometimento, assim, porque a gente já briga que os outros caras não têm proposta. E de fato não mas tem. esse é Aí o os ponto caras não fazem legal. nem questão de É ir. usar esse espaço pra apontar isso, entendeu? Claro, Só que claro. Mas eu não sei nem se as emissoras vão fazer daí, né? Porque, tipo assim... O que vai ser a justificativa da Globo? Ah, a gente vai fazer um debate aqui com... Vamos ser humildes, vamos começar numa rede TV aí. E bora pra cima, Aldo. Vamos lá debater. Enfim, seria uma coisa bizarra e, lógico, o Flávio ficaria apanhando. Eu acho que nesse cenário o Flávio ficaria apanhando muito, porque seria uma... Eu também acho, cara. Não teria outra percepção, né? Uma coisa é a análise porque estratégica. ele não conseguiria antagonizar com o Lula nesse aí. Não. E uma coisa é a leitura estratégica que a gente está fazendo, outra coisa é a percepção pública. A percepção pública vai ser de que ele é um covarde despreparado que não quer debater com o Renan, entendeu? E tá com medo. E a gente vai ficar martelando isso, óbvio. Num cenário desse, além do que, é uma coisa ridícula você ter uma eleição presidencial onde os dois presidenciáveis que estão na frente, os dois candidatos que estão na frente, não vão para um debate. Não, público. isso daí já é ridículo. Como é que eu posso dizer assim? É a cereja do bolo do esculacho da democracia brasileira. Sim, o sistema tá tão falido que, tipo assim, os caras. Mostrar o show de Truman, assim. Exato. Falar, galera, é só um fingimento discutir mesmo. proposta. Mas vocês acham que Não vou nem fingir que a democracia é pelo debate. Exato. Mas vocês acham que nessa falta da presença dos dois, isso dá alguma abertura a mais pro Renan? Acho que com certeza sim, né? Não, dá um tempo de TV maravilhoso pro Renan, né? Porque vai ser um bate-bola do Renan e do Aldo. Na hipótese de rolar um programa ali, cobertura especial, só o Renan e o Aldo Rebelo na Globo, no horário nobre. Sim, no horário nobre vai incrível, o lance ser é porque a Globo faria isso, né? Meia hora de Renan em horário nobre da Globo falando que o Flávio é covarde e o Lula é bandido. Que o Flávio é bundão, que não tem coragem de debater as propostas e que o Lula é um bandido durante meia hora. O Aldo concordando, e o Aldo provavelmente tá tentando ir pra essa eleição pra ser um padre Kelmon do Flávio. Aí o Aldo vai ficar lá tentando defender o Flávio, meio constrangido, porque, segundo dizem... Ele, na verdade, vai ficar tentando defender o Lula e o Flávio, né? Ele vai ficar meio... Porque ele foi ministro da Dilma, ele não tem essa parada de bater no Mas dizem que ele Bolsonaro tá querendo ser candidato pra depois pleitear um apoio do Flávio no segundo turno e tentar pegar alguma coisa, né? Eu também acho. Apesar de que, sim, hipoteticamente o Aldo é um cara que poderia negociar apoio com os dois lados. Então, é um desses poucos caras aí. Mas eu também acho que seria mais na linha do Flávio. Por ele hoje tá em mais dia, você acha que ele... Eu não sei se ele tem mais essa capacidade de negociar com o PT, não. Mas, enfim... Cara, pra gente, assim, não é o cenário que eu gostaria muito de ver o Renan debatendo com os dois, eu acho que ele ia trucidar os dois, ia ser um espetáculo eleitoral maravilhoso, mas se for só o Renan e o Aldo, mano, a gente vai brilhar muito e vai compensar uma coisa que a gente não tem, que é tempo de TV. Diminuir esse desconhecimento do Renan aí. E dá mais espaço pra ele, né? Dá mais visibilidade pelo discurso. E também, como eles vão estar lá pra falar o ponto de vista deles, talvez as coisas que o Renan fale sobre o Flávio e sobre o Lula entrem na cabeça de muita gente. Não, certamente. O melhor cenário de todos, e aí aqui eu já vou descaralhar aqui e vou inventar utopias aqui. Seria assim, ó. Aldo Rebelo e Renan aparecem lá, Renan provoca Lula e Flávio, e aí depois vai lá e vem um debate e Lula e Flávio aparecem, entendeu? Respondendo a provocação. Sim. Isso aí seria uma coisa linda, assim. Avaliam na pesquisa que o dano de não ir... O Lula eu acho difícil, tá? O Lula eu acho difícil, mas eles vão ter que ter uma justificativa pra não ir, né? Porque só não ir... tá muito velho, tá doente. Cara, mas não pode. Não tá bem, você não pode falar que ele tá velho e tá doente, porque falar que tá velho e tá doente. Mas fala que tá doente, cara. Não denota fragilidade eleitoral. É tipo o Biden, assim, sabe? As pessoas não querem eleger um senil. Mas pro Biden era melhor não ter ido no debate. Era e falado que tava. Se ele tivesse falado que tava senil, o pessoal não ia acreditar que tava tão senil quanto tava no debate. Mas é verdade, tipo. Vamos lá pro próximo slide aí. Eu acho que eles têm a divisão ali. É óbvio, né? O Flávio aí explodindo, pegando o voto do eleitorado que era do pai dele e tal. Exatamente. Foi, cara, fevereiro principalmente foi um mês excepcional pro Flávio Bolsonaro aí. O que ele fez em fevereiro, assim, que foi assim?
Não, teve o lance do carnaval. Ele viralizou um Reels absurdamente falando daquela parada da família conservadora lá, com 20 milhões de views. Ele, além, né, da rede social, obviamente, meios de comunicação, grupos bolsonaristas. E a consolidação dele enquanto candidato, porque vamos lembrar que, assim, ele não era unânime entre o bolsonarismo. Tinha gente que queria a Michelle. É verdade. Né, tinha gente que não queria ele de jeito nenhum, tinha gente que queria o Tarcísio. Ele pacificou os acordos regionais também. Exato. Aí em fevereiro. Exato. Não, citando o Michele, vocês ficaram sabendo sobre a discordância dele e do Nicolas? Do quê? A discordância deles, porque o Flávio, ele votou a favor, né, dessa lei da misoginia. E o Nicolas fez um tweet falando que é horrível, é uma lei Até o Eduardo absurda. Bolsonaro fez um tweet falando que Cara, eu não verdade, sei, o até o Flávio se Eduardo. pronunciou em algum Não momento aí vi. ou ainda não tá? Não, o Flávio ainda não, se eu não me engano. É, Mas ele o não falou nem que Nicolas, votou assim, errado. detonou. Ele não falou nem que votou errado. Não, então, é porque nessa altura nem tem como, né? Porque foram todos os Exatamente. senadores do PL, cara, Só que teve votaram. um que faltou, né? Assim, enfim, não consigo Cara, trazer uma desculpa. ninguém, também, eu sei. nem pra marcar posição, bicho. Sérgio Moro, velho, assim, Damares. Pois é, velho. Nossa, que vergonha. Não, a Damares falando que sabe que a lei não é ideal, mas que votou sim, mesmo sabendo que pode ser Não, perseguida. vamos terminar a pesquisa. A próxima metade do programa a gente fala dessa lei, que assim, tem muita coisa pra falar disso. A gente espera o Júnior voltar, que eu acho que ele vai se divertir também falando disso. Aí, cara, a divisão aí, você consegue dar um zoom aí, operador? Inclusive, Heloísa, desculpa aí por ser homem, por favor, não processe a gente por misoginia. Fica tranquilo. E se processar também, aí a gente se autodeclara aí e já era. Gender fluid. Vocês conseguem ver assim? Não. Ou precisa de mais? Mais um zoom aí. Tá, aí a gente já tem ali ó, a divisão. Ó, por gênero, aquilo que você falou, olha, o Renan ali tá com 7,5% entre homens e 1,6% só em mulheres. E aí na idade ali ele tem 24,7% entre... Ali, mostra, entre põe o 16 a mouse ali 24. pra turma ver ali, ó. Ali... Pra cima. Aqui, 24,7. Aí, vem aí, ó. Ó o nosso Renanzinho aí, ó. É verdade. Isso é uma distorção absurda. É um gap geracional bizarro. Pena que minha geração não teve mais filho. Minha não, né? A geração anterior, os X. Pena que os Xers, os Gen Xers não tiveram mais filho. Senão a gente tava em primeiro. Olha isso aí. Se fosse a pirâmide populacional dos anos 60, a gente tava em primeiro. O Renan era presidente agora já. Não, e é engraçado, né? Se fosse por essa aí, a gente estaria... Se fosse só na galera de 16 a 24, a gente estaria muito próximo ali de tirar o Lula e ir junto com o Flávio, cara. Sim. Só na tendência de crescimento aí atual, acredito que, cara, entre 11 e 16 a 24 a gente vai fazer mais votos do que o Lula. Cara, a gente estaria num caminho de Flávio aí, não, pra ver como que as novas quando gerações a gente fala que a taxa de natalidade é um problema, a taxa... Aí o problema aí, ó, pra vocês verem. Vamos pro próximo? Bora. Acho que aí o próximo já vai ter mais cenários. Pedro, pra você, qual o melhor farm de ferro no Minecraft? Eu não sei, eu não jogo Minecraft. O meu cunhado tentou me fazer jogar Minecraft uma vez. Sério? Você não gosta nem um pouquinho? Cara, não vi graça. Não... Não, é que não tem o que dizer mesmo. É legal pra quem é jovem mesmo. Não tem o que fazer. Obrigado. Todo respeito. Tô eu e o Lula lá com Valeu, o seu meu celular, aposentado aí. com meu celular de botão único lá. Gente, vamos explicar. Eu quis dizer porque jovens... Valeu, viu? tem- Pedro Cabelos Brancos Deirô aí. Pedro da Pedra. Quer um remedinho pra artrite aí? Quê? Eu quis dizer que é pros jovens que se entretêm muito fácil, entendeu? Não são tão exigentes. Entendi. A gente pode continuar aqui com a pesquisa? ó. Já tem um aposentador que é muito jovem aí. Agora o Leite tá atrás. Olha lá o Leite atrás. Empolgação! O Leite apareceu atrás do O Renan. Leite apareceu atrás. E aí, cara, o Renan ali... Desce lá, tem uma parte que ele mostra todos esses cenários agregados aí. Aqui? Não, pode descer Atingir de já novo. mais Vai ter, acho que, candidato. 5 cenários diferentes. E aí é depois do 5º cenário. E aí vai ser a próxima aí que aparecer. Aí, Aqui. porque é o seguinte, ó, desses 5 cenários,
Os últimos dois, eles incluem o Tarcísio, né? Então, assim, pô, até que ponto a gente vai levar o cenário 4 e o cenário 5 a sério, né? O cenário que tem ratinho também não faz sentido. E o cenário 4 é com é sem o Flávio ainda, né? Então, é meio esquisito. Então, vamos olhar pro cenário 1, 2 e 3 ali. Aí você falou bem, né? O ratinho, ele tá no cenário 3. Que também tem 3% ali que vai ser distribuído. E a diferença é entre Caiado e Leite, né? O cenário 1 é o Caiado representando o PSD, o cenário 2 é o Leite representando o PSD. E nos dois o Renan já ultrapassou os governadores, cara. Ah lá, estão falando. Só muito importante falar de Minecraft aqui com o chat. Se o Deiro aprender a usar Redstone, ele começa a gostar. Eu, apesar de não gostar de jogar Minecraft, eu gosto muito de ver os vídeos que a galera faz com Redstone, tipo aquele cara que fez um... Os caras fizeram Minecraft dentro do Minecraft, você viu? Não, um cara fez um LLM dentro do Minecraft também, então essas coisas eu acho interessante, mas jogar não recentemente começou uma nova revolução industrial no Minecraft, porque eles adicionaram um mob que é o Ghast, que você consegue domar ele. Então, sabe o Ghast do Minecraft? Não conhece? Sei, é um mob que, quando você atravessa o portal do Nether no Minecraft, que é o inferno, que eles chamam de inferno, para ser um jogo para crianças. Não, o dragão é o final, é o do The End. Esse é o que você constrói de Obsidian lá. O Nether é quando você faz o portal e vai pro... Isso, é o... Sim. Não, eu tô confundindo. Não, o Nether é o inferno no Minecraft, né? E o The End é o do dragão lá. Aí tem um mob lá que é tipo uma nuvem, assim, um polvo voando. Aí eles adicionaram uma atualização que você consegue domar o Ghast e usar ele meio como uma plataforma, tipo do Mario, sabe? Sei. E aí as pessoas começaram imediatamente a escravizar os Ghasts, né? E usar eles como várias plataformas ali. E gerou uma revolução industrial, porque agora as pessoas podem ter meio que elevadores ali, coisas criativas. Cada atualização do Minecraft são novas formas de escravidão de mobs, né? No final das contas, assim. ou de farms pra matar mobs mais rápido e tal, e conseguir recursos. Mas faz muito tempo que eu não jogo Minecraft também. Então nunca escravizei um Ghast no Minecraft, diga-se de passagem. Tá, voltamos lá então. Exatamente, voltando pro assunto. Essa digressão aí. Nossa digressão. Pra política. É cenário 1 e cenário 2 ali, Renan com 5 ou 4, terceiro lugar absoluto e começando a incomodar. O único cenário que ele não tá em terceiro é com o Tarcísio contra o Flávio, que é uma parada que não vai acontecer. E se acontecesse, inclusive, eu acho que seria bom pra gente, tá? Muito. Mas, enfim. E começando a incomodar, porque assim, cara, 5% agora, ainda tem alguns meses, ele vai provavelmente continuar nessa tendência de subida e vira uma profecia autorrealizável, né? Conforme ele vai subindo... Eu não esperava que ia ter isso nessa pesquisa. Se ele tivesse com 3, eu estaria feliz, sinceramente, olhando essa pesquisa. Cara, 4 e 5% é inacreditável, velho. Sim. Vocês não estão captando isso daqui, entendeu? Vocês têm que entender que o leite está atrás, gente. O leite está atrás, entendeu? Assim, alegrem-se. Olha ali. Porque olha só, possivelmente, olha só, cenário 1, eles têm ali... olha só, cenário 1, eles têm Caiado e Zema. Cenário 2, eles têm o Eduardo Leite e o Zema. Então, assim, no cenário 1, são 7% dos votos ainda que vão ser distribuídos, sacou? Exatamente. Então, assim, cara, 7%. Só falar do Leite atrás que o Júnior aparece no estúdio. Ele, o apelido dele é o Leite. O Leite atrás. Agacha mais. Esse é o tal do Leite. Isso aí. Mas, sacou assim, ele está com 4 a 5%, o Renan, em um cenário que ainda tem ali, no cenário 1, 7% dos votos no Caiado e no Zema, velho. 7%. Sim. Só deles não estarem ali, o Renan provavelmente já estaria com 6, vamos colocar assim. 1%, sim. Pô, 6 cara, a 7. É inacreditável isso, gente. Vamos pro próximo. Vamos. Aí depois vem com a Haddad, né? Uhum. E Renan de novo ali. Renan de novo. Número 3. Eu acho que ainda tá superestimado o Fernando Haddad. E você vê que ali o Flávio já passa, né? Já tá em primeiro. Outra coisa interessante, volta ali naqueles cenários rapidão, porque é uma parada da gente ver o tipo de... naquele lá que tinha 5 cenários. Porque olha só, o voto... O que eu tava reparando? Acho que era o voto do Zema ali. Olha só, no cenário 6, o Zema ele fica com 2% ali contra o Tarcísio e o Flávio. Então, assim, os votos eles vão muito mais para a direção desses caras. E ali, ó, o cenário 4 não tem
não tem o Flávio, tem o Tarcísio e é o melhor cenário pro Zema, que o Zema fica com 6%, que mostra que o eleitorado dele é muito parecido com esse eleitorado do Flávio, entendeu? E ele não consegue, o Zema não consegue bater no Flávio, então ele não tem muita expectativa de crescimento ali. O fato do melhor cenário do Zema ser justamente esse, em que não tem o Flávio. E, diga-se de passagem, nesse cenário sem o Flávio, o Renan ele continua ali com os seus 5%, entendeu? Consolidado. Então esse eleitorado do Renan ele é mais estável entre os cenários. Sacou? Mostra que é o eleitorado mais fiel. Não é igual o Zema, que no pior cenário dele ele tem 2 e no melhor tem 6. O Renan no pior tem 4 e no melhor tem 5. Então, assim, é muito diferente de todos os governadores que vocês forem olhar aí. Os caras, coragem, hora tem cajado atrás, hora tem. e é muito sintomático o fato do Renan ser desproporcionalmente maior no eleitor jovem, que é o eleitor que mais converte os outros eleitores. Foi Sim, assim exatamente. Em 2018 com Bolsonaro, foi assim na eleição do Macri na Argentina, e foi assim Caiado. Macri, foi assim 18 Bolsonaro, e cara, Renan tem mais jovem do que esses caras tinham. O Renan tem mais jovem hoje do que o Bolsonaro tinha no mesmo mês, proporcional à distância da eleição. Não, e é inacreditável como que a mídia ainda tá ignorando, né? Agora tá começando. Né? Depois dessa já começou, o PT já começou a ficar com medo. Agora eu acho que com 4, 5% já começa. É que a galera tava na fase de aceitação ainda, de que de fato o Renan tava começando a criar força. Agora eles perceberam que... Passou os governadores, não tem mais como ignorar, não tem o que falar, não tem o que fazer. Tipo assim, você vai falar o quê? A mídia vai ignorar como? Né? Existia um pouquinho de má vontade, que já não era muita, tá? É muito diferente a má vontade que a gente tem hoje, por exemplo, com a má vontade que a gente tinha na eleição do Arthur para prefeito de São Paulo. Muito diferente. Mas ali naquela do Arthur, a mídia ela era ativamente detratora, né? Então cara, bem diferente. Sim, mas era detratora ignorando, não era aquela detratora de falar que o Arthur é o monstro da eleição, porque eles já tinham entendido que isso impulsiona a candidatura, mas era aquela ignorância programada para deixar o cara ostracizado e não polarizar, entendeu? Poderia estar rolando agora se o Tarcísio ainda estivesse na jogada. Sim. Mas porque o Tarcísio era o cara que era o queridinho da mídia. Agora a grande mídia tá meio sem saber pra onde vai, sabe? Porque eles ainda não compraram a candidatura do Bolsonaro, do Flávio, né? Tão de saco cheio do Lula também. Sim. E tão meio perdidos mesmo. Eles não conseguem meio que bater no peito e se orgulhar de fazer campanha nem pro Lula nem pro Flávio, sabe? E caras na Globo, por exemplo. Vem a nossa suprema direita com alguma desconfiança com razão, né? Porque o nosso discurso realmente é muito mais radical que o discurso do Flávio. Sim. Vamos pras próximas? Vamos. Esse ainda aqui é com o Fernando Haddad que a gente já viu. Aqui tem um mais detalhado. Cenário de segundo turno, que esse aí realmente não dá para entender, dado que o Renan está na frente dos governadores, por que tem segundo turno com o governador e não tem segundo turno com o Renan, né? É verdade, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tem até com a Michelle. Até com o Leite. Com a Michelle, né? Meu Deus, caralho. a Michelle nem tá... Meu Deus do céu, gente. Isso aqui é ridículo. E esse é o slide que deixou todo mundo no governo preocupado. Sim. Esse aí é o gráfico que mostra, segundo turno, Flávio ganhando do Lula. Então, boa análise do Bisotto, acertou essa aí também, cravou. E essa imagem aí que deixou a galera com o cabelo em pé aí e que, na minha visão, fez o pessoal adiantar os ataques aí contra o Flávio, que eu acho que eles queriam deixar pro mês que vem, mas já estão assim, cara, desesperados com esse gráfico aí que vocês estão vendo na tela agora. Sim, Flávio 47, Lula 46. E vamos lembrar, eu vi um negocinho aqui, vai falando que eu vou... Deixa eu achar aí. Boa. Cara, porque é o seguinte, essa daí... ali por volta de dezembro, o nome do Flávio ainda não tinha se consolidado na mente desse eleitorado antipetista, né? E o Lula ainda não estava colhendo tanto esses dividendos da queda de popularidade. Aí a gente teve em fevereiro o episódio do Carnaval, teve toda essa questão aí de economia que também não tá indo bem, teve as taxações dos jogos lá, do videogame e tudo mais, mais taxas entrando. E aí, cara... Março é isso, né? É o resultado do que foi aquele fevereiro horrível ali e do nome do Flávio se consolidando. Do carnaval também, né? Que trouxe uma rejeição bem feia pra ele. Sim, e uma coisa aqui pra gente
entender, né, o quanto de fundo eleitoral cada partido vai receber. E tem uma bela diferença aqui se a gente falar que o PL vai receber 886 milhões. O PT... Temos um Valete Plus. Opa, quem é que entrou aí no Valete eu Plus? não consegui ver o nome. Bem-vindo aí, Anônimo. Bem-vindo aí, meu a coligação aí PT, PCdoB e PV vai receber 720 milhões. Então, 100 milhões de reais a menos para fazer campanha, tá certo que mas tem a máquina, tem né? a máquina. Então, no final vão ter mais dinheiro. Vai somar a máquina, vão ter mais dinheiro, mas o ponto é assim, se eles não ganharem e perderem a máquina, aí eles vão começar, é uma questão de sobrevivência, é aquilo que eu tava falando, é uma questão de sobrevivência. Então, essa ideia de tipo, não vai o Lula, sabe? Eu não sei se tá tão fácil assim, falar, manda o Haddad lá pra perder. Nem que seja pra usar o Lula pra maximizar os deputados, assim, né, você disse. Porque não tá fácil a perda de market share. Bicho, cada um desses partidos vai ter quase R$1 bilhão. É surreal, é surreal. Só pra fazer campanha. Quer que eu te fale todos aqui? Eu te falo. Isso aí não é nem o fundo. Não é nem o fundo partidário. Não, fundo eleitoral. Fundo eleitoral, né? Ó, em primeiro lugar, PP. Fundo eleitoral? São 6 bilhões de fundo eleitoral? PP mais União. Se eu não me engano, sim. PP mais União com 953 milhões, que é o primeiro lugar. Em segundo lugar, o PL com 886 milhões. Terceiro lugar, PT, PCdoB e PV com 720 milhões. Depois o PSD do Kassab com 420 milhões. Depois o MDB com 404 milhões. Depois aí republicanos? Republicanos com 343 milhões. Podemos com 236 milhões. PDT... É que aí chega depois do Podemos, depois do Republicanos, o resto já é bem menor, né? Assim. Mais ou menos, vai. PDT, 173 milhões. PSOL mais Rede, 162 milhões. Cara, o PSOL e mais Rede tem 162 milhões de reais. Solidariedade, PR... Só para fazer campanha. Só Solidariedade pra fazer campanha, e PRD, 160 milhões. PSDB, 147 milhões. PSB, 147 milhões. O Avante com 72 milhões. Cidadania com 60,14 milhões, Novo com 37,02 milhões e o resto, todo mundo com a taxa mínima que é 3,31 milhões. Cara, vai ser... bicho, vai ser importante os compartilhamentos nos Reels do Renan, viu? Nessa época aí. Muito. Porque, cara, vai ficar impossível... patrocinar qualquer coisa. Não, porque competir só com organicidade contra esse patrocínio gigantesco, os caras impulsionando, bicho, vai ser complicado. E pra eles ainda tá pouco, tá? Porque eles gastam muito, tá? Muito, eles gastam muito. Mas assim, nas últimas lives que a gente tava apresentando aqui, tanto no Análises quanto no News, a galera falou bastante sobre como ficar interagindo com os vídeos do Renan ajuda bastante. E, o Riso tava assim, enfatizando bastante isso. Galera, é muito bom a gente entrar e a gente ficar republicando sim os vídeos do Renan. Isso converte... eu tenho um monte de amigo meu que eu consegui converter só de, assim, falar por cima, publicar os vídeos dele. Isso alcança muita gente, galera. Era bom, assim, a gente sempre fazer isso em todos os vídeos do Renan. Com certeza. A gente tem que aproveitar que realmente temos uma militância e o papel da militância tem que ser o chato mesmo e ficar convertendo e ficar militando, como o nome mesmo. E posso falar, além da rede social, ir pro mundo real, hein? Usem aí os ambientes que vocês têm, onde vocês estão, instituições igreja, que vocês participam. Clube, escola. Faculdade, trabalho, sim. E aí, o próximo é o quê? É segundo turno com a Haddad, eles não testaram, né? Ou testaram aí? Mas esse aqui é Lula e Tarcísio. Lula e Tarcísio. Não quer dizer nada. Acabou? Rejeição, esse aqui só. Que é aquela história, né? O Pedro tava comentando que a rejeição do Renan tá alta, mas é da galera que conhece ele, né? Então... Como que... mentira, ali qual dos políticos listados abaixo você não votaria de jeito nenhum? Sim. Porque, cara, dependendo aí também, pelo tom da pergunta, o fato do cara ser desconhecido talvez traga... a rejeição pelo desconhecimento. Tipo, eu não voto porque eu não conheço. Em qual desses aqui você não votaria de jeito nenhum e aí tem um nome que você não conhece? Tô meio que chutando aqui, não sei o quanto disso é culpa da minha parte, quanto não é. Mas é porque assim, não tem 42% da população que nem conhece o Renan, sabe? Exato, então... é muito estranho você ter alguém desconhecido e rejeitado ao mesmo tempo. Como é que você rejeita alguém que você não conhece? Exatamente. E outra, se você
você for A não ser ver, que você o rejeite Nicolas- ele por não conhecê-lo, né? É, o Nicolas exato. tá com a mesma rejeição que o Renan. E o Nicolas é mais conhecido que o Renan. Sim. É, sim, exato. exato. Faz sentido. Os Bolsonaros ali, pela questão do sobrenome, a pessoa lê Bolsonaro e sabe que é da mesma É. família. A Michelle, por ser mulher, tem uma rejeição menor do que o Jair e o Flávio. Mas... Ó, o Ciro Gomes com rejeição baixa do Ciro Gomes, hein? É verdade. Próximo. E isso, volta lá. E é isso a tese de quem diz de segundo turno de rejeição é essa, né? Se você olhar, a rejeição do Haddad é rejeição competitiva. Sim, sim. 36%. Rejeição do Haddad é rejeição competitiva e rejeição do Lula é rejeição proibitiva. Então, Exato, exatamente. Ele já tá debaixo d'água, Lula. Próximo. Esse aqui é o comparativo do Lula contra o Flávio. Vocês querem avaliar esses aqui? Pensando no futuro do país, no contexto de eleições presidenciais esse ano, quais os seguintes resultados possíveis te causam mais medo ou preocupação? Aí o Lula tá na frente do Flávio, né? O que é ruim pro Lula. A próxima pergunta eu acho que é parecida com essa aí. É, mais ou menos. Deixa eu ver, isso. vai- Pensando no futuro do país. Não, essa aí é a mesma. Não. Pô, isso aí é ruim, viu, pro Lula. Que é desempenho por área do governo. E aí eles comparam, olha lá, entre Lula e Flávio, em quem você confia mais para administrar cada uma das seguintes áreas. O único que o Lula tá um pouco na frente, um ponto, é pobreza e desigualdade social. Né? O Lula tá um pouquinho ali na frente. Todas as outras, inclusive áreas em que o governo do PT se regorgiza e tal, e fala que eles são muito bons, cara, o Flávio tá liderando. Olha Exatamente. só, entre Lula e Flávio, em qual você confia mais para administrar essa área do governo? Promoção da democracia. O Flávio tá na frente do Lula, cara. O Flávio Bolsonaro tá na frente do Lula. Promoção da democracia. Sabe, ali, ó. terra plana capotando. Tá ali, economia e inflação, criminalidade, equilíbrio fiscal, isso aí naturalmente iria mais pro Flávio do que pro Lula. Sim. Aí tem infraestrutura, geração de empregos, impostos e carga tributária, também iria mais para quem Flávio, estivesse claro, antagonizando o também. PT, né? Aí a gente tem política externa, o que é curioso, né? Porque teve toda aquela treta envolvendo o Trump, promoção da Exatamente. democracia, educação, combate à corrupção, promoção do meio ambiente. O Flávio liderando em relação ao Lula. Então, assim... e eu não duvidaria nada nas próximas pesquisas, a população tá confiando mais no Flávio para combater pobreza e desigualdade social do que no Lula, cara. Que assim, eu acho que o cara respondendo isso já nem tá pensando mais, ele só tá assim, cara, eu não quero o PT, só não quero o PT, Bota tudo aí. coloca outro cara aí, Meu, entendeu? qualquer cara menos o Lula. E eu acho que é isso, né? Acabou a pesquisa? Acabou. Se você quer ver mais debates como esse, se inscreve no canal. Aqui saem novos cortes todos os dias. E aproveita e comenta aqui embaixo qual sua opinião sobre isso.